Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma indicação aqui dos nossos inscritos e, no caso dela, veio do Leandro CWB. Grande Leandro, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender, Leandro. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafim, e aproveita, manda a sua sugestão, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E a empresa sugerida pelo Leandro é a Hypera S.A., a empresa que já passou aqui pelo canal no ano de 2021 e vamos atualizar agora as informações da Hypera. E aí quando você fala em Hypera, mas que empresa é essa? O que ela faz, né? Então, peraí, nossa, tem muita história, você vai gostar. Mas para a gente poder contar a história da Hypera, só para você lembrar, na década de 80, na década de 90, nós tivemos uma grande marca de produtos alimentícios aqui no Brasil, que era a Arisco. Agora você já começa a se situar nessa história toda. Mas então vamos contar. Tudo isso começa lá em 1969, no estado de Goiás, né? E aí tínhamos lá a família do João Alves Queiroz Filho, também chamado de Júnior, que eles acabaram comprando ali uma pequena empresa de tempero de alho e sal, né? Um potinho de tempero de alho e sal com a marca Arisco. E a partir daí começa então toda a história da Arisco. Já na década de 70 foram ampliando ali, comprando mais algumas outras pequenas empresas, mas sem grande representatividade no cenário nacional. E o grande destaque da Arisco acontece justamente a partir de 1986, quando do Plano Cruzado nós tivemos na época lá um desabastecimento de produtos no mercado e aí a Arisco ela foi entrando. E a partir desse momento ela começou a adquirir diversas outras empresas, ampliando a sua linha de produção. E aí, consequentemente, a Arisco passou a ser uma das líderes dentro do mercado de produtos alimentícios no Brasil. Tanto que cresceu que chega no ano 2000, a Arisco acabou sendo vendida por um grupo chamado Best Foods. E aí, a partir desse momento, então, a Arisco passa a ser da Best Foods e o João Alves Queiroz Filho se recolhe. Mas daí, já na sequência, em 2001, ele funda uma outra empresa, que era a Hipermarcas. E qual que era a ideia da Hipermarcas? Sair comprando diversas outras marcas, só que agora na área de limpeza. E depois da limpeza, aí também foi para dermocosméticos, enfim, foi ampliando toda a sua linha. E a ideia o que era? Era comprar chamadas marcas que estavam adormecidas, marcas que já foram líderes no mercado, porém estavam ali quietinhas. E aí ele começou a comprar diversas marcas, como a Monange, a Bozano, depois também fraldas Pompom, Cenoura e Bronze, e aí foi ampliando toda essa linha de produção, né, justamente na área de dermocosméticos e também na área de produtos de limpeza, principalmente com a sua marca carro-chefe, que era a Solan. E aí, junto com a Solan, diversos outros produtos na área de limpeza. Mas, na sequência, ele começa a entrar também agora na área de medicamentos, nos chamados medicamentos sem prescrição, aquele que não exige uma receita médica. E aí foi entrando com diversos produtos, comprando diversas marcas e foi entrando dentro desse segmento. E à medida que ele ia entrando no segmento de medicamentos, aí ele começa a se desfazer das suas marcas de produtos de limpeza, também de dermocosméticos, de alimentos, etc. Foi se desfazendo e foi ampliando a sua participação na área de medicamentos. E aí, na sequência, mantém a parte de dermocosméticos junto da sua empresa, mas passa a investir também na produção dos medicamentos com prescrição. Então agora os medicamentos com prescrição. Tanto que daí na sequência também compra a Neoquímica, e aí com a Neoquímica passa a ampliar ainda mais a sua participação dentro desse setor. E aí, no ano de 2018, aí eles resolvem trocar o nome da empresa de Hipermarcas apenas para Hypera, né? E agora, mais recentemente, entre 2020 e 2021, adquire do laboratório Sanofi diversas marcas também de produtos, como, por exemplo, o AS, Buscopan e diversos outros produtos. E aí a Hypera ela vem se desenvolvendo dentro desse setor. Mas para que possamos saber como que está a situação da Hypera, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021 e também o balanço agora do terceiro trimestre de 2022. E através dos números vamos entender o que é a Hypera. Então vamos aos números.
Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Hypera SA, ou também tendo a sua marca, né, Hypera Pharma SA. Então trouxemos aqui para vocês 2019, 2020, 2021 e as informações que saíram agora, do dia 30 de setembro de 2022, as informações mais atualizadas da empresa. Começando pelo ano de 2019, o que é a Hypera? É uma empresa de 11 bilhões 919 milhões de reais, é todo o ativo que tem dentro da empresa. E grande parte dele aqui, 4 bilhões 935, está no intangível. E dentro desse intangível, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter todas as aquisições que a empresa fez, ou haja nas aquisições de todas essas empresas. Temos também toda a parte de marcas e patentes, enfim, tudo aquilo que está dentro do patrimônio da empresa. São bens que não existem fisicamente, porém possuem valor econômico. Temos o imobilizado, que agora sim, agora são as fábricas da Hypera, máquinas, equipamentos, instalações, enfim, tudo aquilo que forma a estrutura de funcionamento da empresa. E nessa parte de cima é o capital de giro, ativo circulante é o capital de giro. São os recursos que a empresa usa para poder desenvolver a sua atividade no dia a dia. Totalizava lá em 2019 4 bilhões 736 milhões de reais, com uma representatividade de 39,7% em relação a todo o ativo da empresa. Desse valor, a empresa fecha com 2 bilhões 246 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 1 bilhão 313 em contas a receber e 664 milhões era o estoque da Hypera no ano de 2019. Já para o ano de 2020, a empresa dá um salto, ela vai para 17 bilhões 249 milhões, continua investimentos aqui na ampliação, comprando mais marcas, comprando mais outras linhas de produto, aumentando aqui o seu intangível. E também aumentando aqui para 1 bilhão 546 milhões toda a sua estrutura de funcionamento. E o capital de giro vai para 7 bilhões 899 milhões de reais, 45,8%, a representatividade dele em relação ao ativo total. Fecha com 4 bilhões 743 milhões em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 1 bilhão 564 em contas a receber e os estoques agora com 920 milhões. Já para 2021, a empresa amplia ainda mais seu tamanho, 19 bilhões 817 milhões, indo agora para 9,997, praticamente metade da empresa, são as aquisições, são os ágios das aquisições e todas as marcas, né, que fazem parte do seu intangível. E o capital de giro recua aqui para 6 bilhões 491. Diminui o volume de dinheiro em caixa, 2 bilhões 287, aumenta um pouco o contas a receber para 2 bilhões e 39, aumenta os estoques também para 1 bilhão 303. E aqui dentro, então, está agora a entrada dos produtos da Sanofi que a gente havia falado há pouco. Já para o terceiro trimestre, a empresa agora vai para 22 bilhões 548, aumenta ainda mais o seu imobilizado, aumenta o seu intangível, mostrando aqui que a empresa vem ampliando, ela vem se estruturando, ela vem fazendo novos investimentos para estruturar o seu crescimento. O capital de giro vai para 7 bilhões 452, mantém praticamente uma estabilidade no volume de dinheiro em caixa, 2 bilhões 218, aumenta um pouco aqui ainda mais, né, o contas a receber para 2 bilhões 237 e os estoques da Hypera batem 2 bilhões agora em setembro de 2022. Então percebemos que é uma empresa que ela vem investindo, ela vem crescendo. Agora vamos olhar da onde que vem esses recursos. E aí, naturalmente, que nós temos aqui na parte de passivo o capital de terceiros representado pelo passivo circulante, que é o que ela deve no curto prazo, o passivo não circulante, que ela deve no longo prazo, e fechando aqui com o total do endividamento. E aqui no patrimônio líquido é o capital próprio da empresa, é o capital que ela não precisa pagar para ninguém, é dela. Então, o que ela tem de dívida? 3 bilhões 209. 26,9% apenas o tamanho da dívida em relação a todo ativo da empresa, uma dívida muito baixa. Já no ano de 2020, aí sim, a empresa busca, olha aqui, ó, investimentos, financiamentos, né, de longo prazo, aumenta o endividamento para 8 bilhões e 9, representando agora 46,4%, e com esses recursos aqui, utilizando o capital de terceiros, a empresa produz todo esse crescimento que a gente viu aqui entre 2019 e 2020. Para 2021, aumenta ainda mais o endividamento, vai para 9 bilhões 984 milhões, busca mais financiamentos de longo prazo e a dívida total fecha com 50,4%. E com isso, ela amplia ainda mais o seu tamanho.
E agora, em setembro de 2022, fecha com um endividamento total de 12 bilhões e 48 milhões, 53,4%, aumentando um pouquinho mais a sua dívida. Então, ela sai de 26 para 46, 50, 53, e todo esse endividamento, mais naturalmente com o crescimento do capital próprio, é que alavanca todo esse crescimento da empresa que a gente viu há pouco. Mas vamos ver agora quais os resultados que a Hypera vem proporcionando. Começando aqui pelo ano de 2019, ela teve um faturamento de 3 bilhões e 294 milhões. Em 2020, o faturamento foi para 4 bilhões e 88. Em 2021, o faturamento foi para 5 bilhões e 937. E agora, em setembro, ela fecha aqui com 5 bilhões e 424 milhões, que se formos projetar aqui mais 3 meses de faturamento, esse faturamento aqui vai em torno de pelo menos 7 bilhões e meio. Então, é um faturamento que sai de 3 para 4, para 5.900 e vai projetado aqui para 7 bilhões e meio. Mais importante do que o faturamento é o resultado. E aqui, então, dentro da DRE, você vai observar, se buscar a DRE da Hypera, que ela tem o lucro líquido, tem o resultado das operações descontinuadas, e aí o resultado final, né, que é considerado como lucro mesmo da empresa. 1 bilhão 164 milhões em 2019, 1 bilhão 295 em 2020, 1 bilhão 330 de lucro em 2021 e agora em 9 meses do ano acumula aqui 1 bilhão 268, projetando aqui um lucro aí de pelo menos 1 bilhão e 600 para 2022. Quando eu falei aqui das operações descontinuadas, é que como você tira determinados produtos de linha, descontinua algumas linhas, você vende essa operação ou simplesmente dá baixa dessa operação, fazendo com que gere aqui um resultado de operação que foi descontinuada, né? E aí é por isso que o lucro vai ter o lucro da empresa mesmo, mais o resultado final depois do resultado das operações descontinuadas. Trago para vocês nesse quadro aqui como que está a situação financeira da empresa. Começando pela liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento de curto, médio e longo prazo. E esse índice ele sai com R$ 1,76 lá em 2019, cai para 1,14, cai para 0,76 e cai um pouquinho mais para 0,73. Para cada R$ 1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 73 centavos. Quer dizer, ela não teria recurso para pagar todas as suas dívidas, mas considerando que grande parte dessas dívidas é de longo prazo, então nós vamos focar no próximo gráfico que temos ali, que é a liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento no dia a dia. No dia a dia da empresa, a empresa ela consegue pagar suas dívidas. Ele sai com um índice de R$ 3,00 lá em 2019, 3,01 em 2020, 2,34 em 2021 e fecha agora setembro com 1,80. Para cada R$ 1 de dívida que ela terá que pagar no curto prazo, ela dispõe de R$ 1,80. Paga e sobra. Então é uma empresa que não tem problema financeiro. Porém, olhando o gráfico, a gente vai ver que a folga financeira da empresa ela vem diminuindo ao longo de todo esse período aqui. Olhando também agora nesse outro quadro, o endividamento, o tamanho e o comportamento da dívida da Hypera, que sai com 26,9% em 2019, 46,4% em 2020, 50,4% em 2021 e fecha agora com 53,4%. Então aqui nós temos toda a dívida da empresa e tudo aquilo que ela tem, ela deve 53,4%. Reparem também que é um endividamento que ele vem aqui numa crescente, né, a cada exercício. Até por quê? Porque a empresa continua fazendo novos investimentos e ampliando a sua linha de atuação. Nesse outro quadro aqui, trago para vocês os índices de rentabilidade. Quanto que a Hypera ganha naquilo que ela vende. Então, imagine que ao fazer as suas vendas, ela vai ter os seus custos, pagar suas despesas, resultado financeiro, impostos, e sobrava em 2019 35,3% líquido e limpo para a empresa. Essa margem ela cai para 31,7% em 2020, 22,4% em 2021 e agora em setembro vem trabalhando com uma margem de 23,4%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 23,4%. Já a rentabilidade do ativo mede qual é o retorno que a empresa tem em relação ao investimento feito dentro da atividade. Ele sai com 9,8% em 2019, reduz ali para 7,5% em 2020, reduz para 6,7% em 2021 e agora até setembro vem trabalhando com 5,6%. Naturalmente que temos aqui que computar aí na sequência mais 3 meses de resultado e esse número aqui com certeza, se houver lucro e
com certeza haverá, né? Então será um número bem próximo ou até maior do que foi no ano de 2021. Já a rentabilidade do PL é o ganho do acionista, que sai com 13,4% em 2019, 14% em 2020, 13,5% em 2021 e agora em 9 meses acumula 12,1%. Então, em relação ao capital posto pelos acionistas, eles tiveram ganho através dos lucros gerados pela empresa até o mês de setembro de 12,1%. Falando em acionistas, nesse outro quadro aqui trago para vocês também os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Hypera? R$ 12,95. Se pegarmos todo o patrimônio, distribuíssemos esse patrimônio entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$ 12,95. Porém, para você comprar uma ação da Hypera, você vai pagar R$ 48,83. Então a ação ela está sendo comercializada num volume num valor bem mais alto do que seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 2,95. Isso quer dizer, as ações da Hypera estão sendo comercializadas com ágio de 195%. O lucro nos últimos 12 meses acumula R$ 2,56 por ação, o que dá uma rentabilidade de 5,24%. Né? Essa rentabilidade é calculada com base no valor de mercado. Então, se comprarmos uma ação hoje a R$ 48,83 e a empresa mantiver o lucro na faixa de 2,56, caberá a cada ação uma rentabilidade de 5,24%. A empresa já distribuiu nesse ano de 2021 o histórico, né, de distribuição de dividendos entre 2021 e 2022, R$ 1,20 por ação. A relação preço/lucro fecha em 19,08, isso quer dizer, ao comprar ações da Hypera, os acionistas irão levar em torno de 19 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros da empresa. E o free float da empresa fecha com 53,12. O que quer dizer esse free float? É a quantidade de ações que está sendo comercializada livremente, que está fora da mão dos controladores. Então são as ações que estão girando aí no mercado. Quanto maior for o free float, mais líquida é a ação, mais fácil é de comprar e vender a ação. Quanto mais baixo esse free float, mais dificuldade vamos ter na comercialização das ações da Hypera. Falando em ações, trago também esse quadro aqui mostrando para vocês o comportamento das ações da Hypera nos últimos 5 anos. Lá em 2017, as ações estavam sendo cotadas a R$ 34,00. Aí daí na sequência ela sobe ali até R$ 37,00, porém ainda no ano de 2018, ela cai e passa a trabalhar num patamar bem menor, R$ 29,00. Ameaça ali uma subidinha, entra 2019, cai novamente para R$ 24,00, R$ 25,00. Aí daí ela tem toda uma sequência de altas até o ano de 2020. Chegando em 2020, a ação é cotada a praticamente R$ 39,60. Tendo a pandemia, você vai ver aquela queda significativa ali bem no começo de 2020, aí quando as ações voltam lá para os R$ 28,00. E a partir dali ela vem ali numa oscilação, mas praticamente mantendo ali uma média em torno de R$ 35, R$ 36,00. Chegando agora no final de 2021, as ações elas caem até R$ 27,00, e aí agora em 2022, olha a escalada que deu, né, no valor das ações da Hypera, onde ela sai de R$ 28,00 lá em janeiro de 2022 agora, chegando a bater em R$ 48,83, né, a cotação agora no último dia 28 de outubro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico aqui, você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Hypera S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Hypera S.A. E agora você já conhece o que é Hypera aí, quando você vê aquela marca Neoquímica lá, principalmente na Neoquímica Arena, lá do estádio do Corinthians e tal. Então, tudo isso aí vem de um trabalho que começa em 1969, lá do João Alves Queiroz Júnior, do filho, né, que também é chamado de Júnior. E uma empresa que nasce lá em Goiás e se transforma aí nessa grande potência dentro do seu segmento, né? E falando em Goiás, um grande abraço a todo mundo lá de Goiás, que sempre está conosco aqui no canal Silas Negros, mandando suas mensagens aí, muito legal ter vocês conosco aí, um forte abraço a todos, né? E o importante é justamente isso aqui, a gente conhecer o que são essas empresas e saber o que tem por trás da história dessas empresas, e principalmente saber como que elas estão, econômica e financeiramente, já que comprar ações de uma empresa é entrar de sócio, ou de sócia dessa empresa.
E aí nós temos que saber, e a empresa vale a pena, não vale a pena, quais os riscos envolvidos na operação, ela é lucrativa, qual é o retorno que nós podemos ter investindo nessas empresas. E a partir desse momento, você forma uma base de conhecimentos para poder tomar uma decisão mais assertiva. Por quê? Já que estamos trabalhando com investimentos de risco, nós temos que diminuir os riscos e tentar ampliar as possibilidades de ganho, e isso só se faz através do conhecimento. Então, junto com as informações do canal Silas Nigraf e outras informações que você possa buscar, você vai formar essa base de conhecimento para tomar as melhores decisões possíveis. E aos pouquinhos, ir construindo o seu patrimônio para lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.